aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Leliane Fernandes Locutora, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver acompanhando este vídeo por aqui, né? Se você tá chegando agora, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe o seu like e ativa o somzinho de notificação para você não perder um só conteúdo. Gente, há muito tempo que eu não faço esse quadro aqui, ó. Vozes marcantes, histórias de quem fez e que faz o rádio. Pois é, né? Vocês ficaram com saudades, né? Pois, muito bem. Vozes marcantes, história de quem fez e quem faz o rádio. E, gente, eu tenho a honra, o privilégio, é um prazerzão, que eu tava pensando aqui comigo. Eu tô entrevistando tanta gente, mas eu não posso deixar de entrevistar quem tá me dando uma assistência muito, mas muito grande, né? Ela que também é locutora, manja muito nas edições, nos efeitos, uma profissional assim de mão cheia, manja muito, né? E inclusive ela tem um canal dela, viu, minha gente? Eu vou falar o nome desta figuraça que tá aqui comigo, né? E ela faz uns demonstrativos assim dos bons, viu? E eu tenho a honra, o privilégio de receber com aplausos do meu auditório nada mais, nada menos do que a Dani Alves! Tô chegando! Dani, seja muito bem-vinda, Dani. Que prazer, viu? Mulher, é uma satisfação enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que as pessoas ouçam, compartilhem, porque aqui a gente vai bater um papo bem legal. Dani, pra gente começar, eu quero saber, assim, olha, toda criança é muito perguntada o que você quer ser quando crescer. Quando você era criança, já passou pela sua cabeça de você ser uma locutora? Como é que você começou na área da comunicação? Como é que foi isso, Dani? Conte aí pra gente. Jesus. Olha, eu vou falar a verdade assim sobre locução. Não era um sonho, nem passava pela minha cabeça. Quando eu era criança, adolescente ali, as pessoas diziam que eu tinha uma voz muito bonita. E você lembra daquela época do Oi, 31 anos? Não sei se você é dessa época. A gente começou a ter celulares. Sim. E eram chips que a gente fazia conferência no final de semana. Era por ligação naquela época. Hã? Era por ligação naquela época, era uma conferência. Sim. Tava chegando os celulares, então assim, eu tinha algumas amigas que pediam para me ligar. A gente fazia um grupo de amigos assim no celular, várias pessoas conversando, e aí as minhas amigas diziam assim, olha como a voz dela é bonita e tal. E aí assim, nunca foi um sonho. Eu trabalhei com telemarketing também muito tempo. Uau, só que com 16 anos eu tive a oportunidade de conhecer uma rádio. Naquela época não tinha muitas rádios, e aí a primeira vez que eu entrei num estúdio de rádio foi aos 16 anos para ouvir um programa. E ali assim, era tudo muito incrível, né? Tá ali, você tá no rádio, você tá ouvindo a voz, você não sabe quem é o locutor. E eu tive esse tempo nos bastidores de rádio, assim, por uns 10 anos eu fiquei ali vendo os locutores. Essa rádio promovia muitos shows também, e eu tava sempre nos bastidores, mas nunca foi um sonho. Caramba! E você já teve a oportunidade de trabalhar em uma rádio convencional, ou você só começou ali fazendo demonstrativos, né? Como é que foi isso? Então, aí assim, eu fiquei muito tempo nos bastidores, porque nesse caso, né, assim, eu conheci o meu esposo nessa época, ele já era locutor, e eu fiquei ali nos bastidores, vendo ele fazendo o programa, vendo os outros locutores, e era uma rádio muito conhecida nessa época. Essa rádio promovia muitos shows, e eu estava sempre ali nos bastidores.
sendo no palco, quando o meu esposo, na época era namorado, ele apresentava grandes shows, assim, para 10 mil pessoas. Eu estava sempre no palco, ou no camarim, nas entrevistas, né, que iam para rádio, iam para TV. Eu estava sempre por ali, dando um suporte para ele. E eu fiquei nessa de 10 anos, assim, quando eu tinha... Foi em 2000... Esse dos bastidores foi em 2002, muito tempo atrás. Caramba! Em 2012, com esse início da web rádio, a gente montou uma web rádio, um estúdio, e ele foi fazer locução. E ele disse: Dani, você tem uma boa voz. O que você acha da gente colocar um programa seu no ar? E aí eu fiquei assim, nunca tinha feito locução, né? Mas conhecia muito sobre o assunto, mas nunca tinha feito locução. E nessa época eu já cuidava do site, das imagens, de toda a produção do designer, né? Por trás da rádio, mas nunca tinha feito locução. E a partir dali, em 2012, eu comecei o meu primeiro programa numa web rádio. E esse programa foi muito sucesso, né? Ele era o primeiro, o meu esposo tinha um programa de muita audiência, e eu passei a ser a segunda voz dessa rádio, porque tinha outros locutores também. E as pessoas começaram a me conhecer, e daí eu fui pro YouTube. Eu tive muitas oportunidades de trabalhar em algumas rádios aqui da minha cidade, mas nenhuma delas eu aceitei a proposta. Eu falo das rádios FM, porque a ideia sempre não era salário, né? Venha como experiência para você ter um qualificação, aqui, assim, experiência e tal. Porque eu comecei em 2012 na web rádio, mas em 2016 eu comecei a gravar vinhetas comerciais, e essa área de gravação me chamou mais atenção do que a rádio. É tanto que hoje eu gravo mais do que faço programas de rádio. Que maravilha. Que maravilha, Dani. Dani, eu tenho perguntas aqui dos meus dos amigos que já acompanham o seu trabalho, né? Eu vou colocar o primeiro aqui, e aí vamos ouvir uma das perguntas aqui. Fala, Leiliane! Tudo bom, Leiliane? Leiliane, você me convidou para falar sobre esta grande pessoa, a Dani Alves. Eu já sei do trabalho dela há muito tempo, né? E hoje ela está sendo entrevistada aí por você. A minha pergunta hoje, Breno Pereira, todo mundo já me conhece, eu fui entrevistado aqui no seu canal também. E é uma alegria voltar aqui agora, dessa vez, para poder perguntar para Dani Alves o que é que ela acha dos tempos atuais, né? Da tecnologia. O rádio se transformou numa TV, porque hoje é assim, né? O rádio hoje virou praticamente uma televisão, né? Porque hoje a gente tem aí, rádios com câmeras dentro dos estúdios, nas redações das rádios. E hoje, o que é que ela vê sobre essa tecnologia toda? Qual é a visão da Dani Alves? E se ela pensa um dia em fazer uma programação de rádio? Quais são os projetos da Dani Alves, que eu sei que são muitos que ela tem aí na cabeça para realizar ainda nesse ano de 2026? Quem sabe, né? A gente não vê a Dani voltando aí a fazer rádio. Quem sabe a gente não vê a Dani no rádio aí, fazendo rádio. Eu gosto muito do trabalho dela e tô muito feliz de estar por aqui fazendo essa pergunta hoje, tá bom? Um abraço, Leiliane, obrigado pelo convite, tô sempre à disposição para o que precisar, estamos sempre por aqui. Beijão no coração de todos, abraço, Leiliane! Valeu, esse foi o Breno, que fez uma pergunta muito interessante, né, Dani? Breno, homem de Deus, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por acompanhar meu trabalho. Eu acho que ele já falou várias vezes comigo no WhatsApp. Um abraço para você. As pessoas dizem que o rádio, ele tá quase no fim. O que você acha, Liliane? Você acha que o rádio tá quase no fim, assim, que ele tá acabando? Na verdade, é o que o povo fala, mas assim, o rádio nunca morre, né, Dani? É claro que hoje
Galera que pôde acompanhar algum dos vídeos no canal, eu exatamente falei um pouco sobre isso, sobre a magia do rádio como era naquela época, né? Então... Tinha muita gente só tinha rádio, né? Isso. Era praticamente só o rádio que era acessível. Isso. Nem todo mundo tinha televisão, mas a maioria tinha rádio naquela época, né? A gente parece que a gente é muito velha, né? Verdade, mas quando eu era Dani. criança, nem todo mundo tinha TV. É verdade. A gente comprava um radinho pequenininho, já Radinho conseguia de ouvir pilha. uma É verdade. Naquela época era só rádio. Naquela época não tinha aquela coisa. Dos anos 80, né, Leandro? Anos 80, 80 por ali, né? Exatamente. A gente não é tão velha assim, A gente não é tão velha assim, não. Eu nasci nos anos 90 e olha lá. Então, eu acho assim, que o rádio, não é que ele tá acabando, ele tá se inovando, tá sendo uma nova forma de fazer o rádio. Uhum. Então, quem não tá nessa pegada, nessa nova onda do rádio, tá ficando para trás, perdendo audiência. E quem está se reinventando, né, trazendo o rádio para as redes sociais, porque hoje você vê um programa que está ali rolando, ele não está só no rádio, no dial, ele está também lá no Facebook, no Instagram, está levando para o TikTok, também já está no YouTube. Isso. Então, ao mesmo tempo que está no rádio, ele está em todas as redes, né? Isso é uma forma de inovar. Antigamente a gente tinha curiosidade de saber quem é que está por trás daquela voz, quem é a pessoa. Sim. Hoje a gente já tem essa proximidade com o locutor, porque a gente sabe quem ele é, como é o rosto dele. Sim. Né? Muita gente se surpreendia porque a voz do locutor era aquela voz grave, bonita, e o locutor não era tão bonito assim. É, né? Isso. E hoje em dia a gente sabe quem é o locutor por conta das redes sociais. Então, assim, eu vejo que a tecnologia, ela só melhorou a forma da gente ouvir rádio. E quem está se atualizando, inovando, né, em vez de só no dial, ele também tem um site, ele tem um aplicativo, ele tem todas as redes sociais, a audiência dele não se perde. Ela, na verdade, ela só aumenta. Naquela rádio, vamos dizer, uma rádio ali da cidade, uma rádio comunitária, e ela consegue uma audiência até fora do Brasil, por conta que ela tá ali no streaming também, não é só um dial. Exatamente. Então, quem tá ali acompanhando as tendências, ela não tá perdendo audiência, ela tá ganhando novos ouvintes. Então eu acredito que o rádio não está se acabando, ele está, na verdade, se atualizando. E tem muitas rádios ainda resistindo a essa atualização, essa inovação do rádio, mas quem já entendeu não está ficando para trás. Na verdade, está ganhando uma nova audiência que ela não tinha. Porque uma rádio comunitária, ela tem ali o povo, né, da localidade, mas a gente, através do Rádiosnet, consegue ouvir uma rádio do outro estado, não é verdade? Isso, é verdade. Através do Rádiosnet a gente consegue acompanhar as rádios não só do Brasil, mas também de fora, né? Então você vê a tecnologia a seu favor, né? O Rádiosnet, ele entendeu isso há muito tempo atrás, né? Então quem começou colocando as suas rádios ali, já começou a ganhar uma nova audiência a partir do Rádiosnet. Hoje em dia ele é uma vitrine de rádios. É verdade. Eu estava falando muito sobre isso em um dos vídeos anteriores, gente. Quem não acompanhou aí, né? Eu falei um pouco da minha experiência como ouvinte de rádio. Eu falei muito sobre essa questão da magia do rádio. O Breno fez essa pergunta e eu me lembrei que no vídeo anterior eu falei sobre essa questão da magia do rádio. E como nós falamos aqui, o rádio ele não está se acabando, ele está se inovando. Agora que a magia do rádio se quebrou, de fato, quebrou. Porque você estava por detrás ali você tinha aquela ânsia de conhecer um estúdio de uma rádio. Curiosidade, saber quem é a voz, né? Isso, exatamente. E aí você fica assim, nossa, quem é aquele locutor? Como seria
característica daquele locutor. E hoje, com o canal do YouTube, hoje com a transmissão em duas plataformas, tanto no rádio quanto no YouTube, você, quem enxerga já pode ver toda a estrutura do estúdio, você pode ver o locutor, você vai saber quem é. Então, eu estava justamente me lembrando disso. Então, assim, pensando nessa questão de rádio, né, assim, rádio mesmo, eu não tenho tanta experiência no rádio do dial, ali, aquele rádio da antena. Sim. Eu tô sempre muito nos bastidores, porque eu ajudo muitas outras rádios, porque eu trabalho com produção, né? Hoje, o meu estúdio, ele oferece o suporte para tanto imagens, vídeos e os áudios também, mas eu tenho também esse suporte, ajudo muitas web rádio FM, e acabou que a minha locução, né, assim, em relação ao rádio mesmo, ir para o rádio, fazer o rádio, foi mudando de direção. Eu fui mais para essa questão das propagandas, das vinhetas e das produções em áudio. Trabalho nas rádios, né, cuido de várias rádios, mas a locução em si não foi o que eu decidi seguir. É tanto que hoje eu não faço nenhum programa ao vivo, eu faço alguns programas gravados. Nesse sentido. Mas estou sempre nos bastidores e tentando entender as rádios, até para dar um suporte melhor, né, ver o que é que está na tendência. E a rádio está dessa forma. Quem está se atualizando, inovando, ela está ganhando uma audiência que ela não tinha. A audiência, na verdade, tem só crescido. E a outra pergunta que o Breno fez você pretende nesse ano de 2026, você tem projetos ainda para poder fazer um programa em alguma rádio FM, alguma rádio convencional? Então, rádio FM, assim, eu não tenho... antigamente eu dizia que tinha uma rádio aqui na minha cidade, que se ela me convidasse, né, eu recebi alguns convites, aí rejeitei, porque eu ficava pensando assim, eu vou ter que sair da minha casa, do meu estúdio, eu tô aqui sempre nas produções, vou perder esse tempo. E as rádios, elas passaram a não querer mais pagar salário, não sei se essa é uma questão que você já abordou. Então, as rádios hoje em dia, elas não pagam mais salário para um locutor, ela quer que você venda comercial para que você ganhe sua comissão. Então, sempre foram essas propostas que chegaram a mim. Verdade. Você vem para a rádio e se você vender, uma porcentagem é sua. Então, essas propostas não me chamaram a atenção. Porque eu fiquei pensando, eu vou para a rádio, vou trabalhar para a rádio, vou deixar o meu estúdio, as minhas produções para ir para a rádio, só para estar lá numa rádio. Eu disse, não, para mim não compensa, eu prefiro estar aqui. E assim, eu até... está nesse momento, né, assim, sendo produzido algumas vinhetas cantadas para um novo programa que eu tô querendo fazer. E eu pretendo fazer esse programa ao vivo, vai ser numa web rádio. Que maravilha. E aí eu pretendo, porque é um programa que eu não faço, eu gravo muito para muitas rádios, programas de rádio, né? Lá no meu canal tem um programa chamado Top Music, eu gravo muito esse programa e algumas rádios já usam esse programa que eu disponibilizo. Maravilha. Então, dessa forma gravada, eu gravo para muitas rádios, mas eu não tenho nenhum programa no momento ao vivo. Então, essas vinhetas cantadas estão sendo produzidas e quando elas ficarem prontas, eu pretendo fazer um programa. Que vai ser um programa que eu quero que seja um programa mais de conversa, como a gente está aqui. Sim, maravilha. De receber as pessoas e bater papo, né? Porque a rádio hoje também, nessa questão de só música, só tocar música, ela perde muita audiência. Sim. Porque as pessoas não estão mais buscando ouvir música. Porque hoje tem várias formas de você ouvir música, né? No YouTube mesmo, no Spotify, no Deezer. Então, música por música, eu acho que não é interessante. As pessoas estão buscando essa interatividade maior e eu pretendo fazer um programa nessa nível linha aí que nós estamos de conversar com as pessoas, de conhecer as histórias. E aí sim, né, uma música ou outra, mas não um programa de música. Um programa, eu quero um programa de bate-papo. E de interatividade. Eu acho muito legal. Eu acho muito bacana isso. Até porque o locutor ele precisa falar mais. Claro, tem que tocar música, tem que atender os pedidos dos ouvintes, mas acho que o locutor ele precisa falar mais, né, Dani?
Você concorda comigo, Leiliane, que hoje o rádio que só toca música... Eu penso dessa forma, uma rádio que ela só toca música, ela perde muita audiência, porque hoje tem várias formas de ouvir música, verdade, né? Verdade. Perde muita audiência se você tocar música, né? E aí o ouvinte... A sensação que você passa para o ouvinte é que o locutor, ele não tá ao vivo. A pessoa vai pensar que é gravado, que é enfim. É só mais um programa, né? Isso. Exatamente. É só mais um programa. Eu acho que as rádios hoje, elas ganham, que tem essa noção do programa ao vivo, a importância, porque tem muitas rádios que elas estão ao vivo, mas ela não dá espaço para o ouvinte. Verdade. E o ouvinte gosta de ouvir o nome dele, ele gosta de conversar ele com gosta de ser ouvido, ele né? gosta de ouvir o áudio dele. Verdade. Então, o ouvinte precisa ter esse espaço, porque se ele não tiver esse espaço, ele vai para um Spotify, ele vai para um Deezer e ouve as músicas dele. É, verdade. Sem nenhuma interrupção, né? Com certeza. Dani, tem mais perguntas aqui. Vamos ouvir aqui. Já tem um outro amigo que já mandou uma pergunta para você. Alô, turminha do canal Leiliane Fernandes Locutora. E aí, Leiliane, tudo bem com você? Léo Nunes aqui, falando com você diretamente da Bahia. Olha só, Dani Alves, uma grande amiga minha, que eu sempre falo com ela, né? Sempre que eu tenho um tempinho. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, que é a seguinte. Aliás, duas perguntas em uma, né? Se teve algum momento engraçado que ela já passou nesse mundo da locução e... se ela lembra que ela fazia os comerciais da Rádio Hits FM lá de São Paulo, que eu ouvia muito. Era bom demais, hein? Um grande abraço aí pra você, Dani Alves. Deus abençoe sua carreira, sua vida. Tamo junto. E é isso aí. Leiliane, arrebenta com ela aí, viu? Que tá show demais. Vamos pra cima. Valeu, meu povo. Um grande abraço pra vocês aí. O Léo conhece. Grande Léo Nunes, tá aí, né? Ele deixou a pergunta aí pra você responder aí, né? Qual foi o momento mais engraçado? Tá aí o nosso grande Léo Nunes aí. Eita, deixa eu ver se eu tenho um momento engraçado. Assim, como eu te falei, rádio, né? Eu participei bem pouco de rádio. Em 2012, eu fiquei ali um ano até 2013 fazendo muita locução. E, eu lembrei, nessa época, em vez em quando pedia algumas músicas em inglês, nossa, eu pagava muito mico, porque nessa época, hoje eu também não sei tanto, mas hoje eu sei um pouco mais. Então, quando era para anunciar as músicas em inglês, eu pagava um mico gigantesco. Então, eu sempre ficava nervosa quando as pessoas me pediam música em inglês, eu tinha que anunciar essa música. Minha gente. Hoje eu gravo. Hoje eu não sei tanto inglês também, não, mas assim, eu gravo muitas vinhetas e comerciais para fora do Brasil. Rádio de brasileiros, tipo, tem a Rádio Mais Brasil UK, que é em Londres. Tem a rádio também, a Eclipse USA também, que ela tá nos Estados Unidos, grava algumas coisas para lá também. Mas assim, mais palavras em inglês é de Londres. Então lá, às vezes a gente precisa falar o nome da rua, o nome do local que vai acontecer. Então a maioria das palavras são em inglês. E hoje eu tento estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, para não pagar tanto mico em relação a essas palavras, porque é complicado. Eu pagava um mico gigantesco nessa época. Tem que anunciar a música em inglês. Meu Deus do céu, que mico. Já passou por isso, Leiliane? Não, eu já passei. Tu é fluente, eu sei que tu é fluente. Nem tanto. Não, eu nunca fiz programa, eu não fiz ainda assim. Se eu tivesse feito um programa à noite, eu ia passar pela mesma situação que você passou. Mas eu passei por uma, Dani, que... eu passei por um, assim... não foi nem mico, mas... eu passei por por uma questão de você falar uma palavra e você tentar falar uma palavra e você não conseguir falar. Travar. E travar. Acontece muito, né? Porque às vezes a gente quer
é muita coisa ao mesmo tempo, principalmente se você está operando também a mesa. Sim. São muitas coisas ao mesmo tempo, aí você está comunicando e tá operando a mesa, e vem uma música, e vem uma vinheta, isso às vezes atrapalha bastante. Nossa, e mas como? A gente tem que ter, né, jogo de cintura na hora para desenrolar. Não é o quê? Hoje no rádio convencional, Dani, a gente vê muito isso acontecer. Eu já estava comentando isso com alguns amigos. Eu vejo muita coisa acontecer no rádio. Eu já vi locutor esquecer microfone aberto na hora que está tocando música. Já vi. Isso acontece bastante. Ele bota música, quando a gente vai ver, ele tá ali conversando de fundo, porque ele esquece o microfone ligado. Rapaz, é cada amigo que a gente vê. É microfone aberto na hora que tá tocando música. Quando o locutor vai falar, aí fica limpando a garganta ao vivo. Meu Deus do céu. O telefone toca, aí o WhatsApp dele que tá ligado na tela fica dando sinal. Meu assim, Jesus, né? Tem coisa ainda cada coisa que tem que se preparar na hora. Mas é isso, o rádio ele é muito esse jogo de cintura. Mas a pessoa tem que se organizar antes para que pague não o menos isso, né? possível, né? Verdade. Qual foi a outra pergunta que ele fez, Guilherme? Se ela lembra que ela fazia os comerciais da Rádio Hits FM lá. Sim, Rádio Hits. Sabe assim, ele sempre comentou comigo sobre essas vinhetas, mas eu fiquei na dúvida se realmente era a minha voz, porque eu gravo há muito tempo. Caramba. Então, assim, e tem várias rádios mix, né? Tem a Mix oficial e tem vários, tipo Web Mix, ou Mix alguma coisa. E ele sempre fala, eu acho que ele confunde a minha voz com a voz oficial dessa rádio. Porque eu não tenho certeza se é a minha voz. Não vou mentir, não. Eu não tenho certeza. Ele já comentou comigo. E eu acho que pode ser uma voz parecida. Eu já gravei para muitas rádios mesmo, mas eu não tenho certeza se foi a Mix oficial, aí a gigante. Eu vou confessar que não fui eu. Se foi pra lá, não sei se foi, mas eu acho que não foi. Então, assim, se você estiver me ouvindo, né, o Nunes está dizendo aí que sou eu, por favor, oficialize essa voz, me coloque na Mix, porque eu quero ser a voz da Mix. Eu não tenho certeza se realmente foi. Meu Deus do céu, que maravilha. Tem alguém dizendo que sou eu nas vinhetas. Sempre tem um timbre de voz parecido, né? Eu tenho certeza que era a tua voz. Assim, às vezes, porque como eu te falei, desde 2016 que eu gravo vinhetas e comerciais. Então, a minha voz é a voz oficial de muitas rádios. Rádio FM, por algum tempo teve a AM também, que não tem mais, né? A AM não está mais. E muitas rádios hoje do Brasil e até fora do Brasil, eu sou a voz oficial. Mas eu não tenho certeza da Mix. Não vou mentir pro Léo, dizer não sou eu, né? Fui contratada, né? Vamos profetizar aí que de repente, né, Mix, se você estiver me ouvindo, tô disponível. Pra fechar esse contrato, virar a voz oficial. Ixi. Olha isso. Dani, a gente estava falando sobre um dos micos, assim, da rádio que Léo que Léo perguntou pra você, Dani. A gente sempre tem os nossos rituais, né? Antes da gente executar uma programação. A gente sempre prepara um programa, né? Faz todo aquele ritual possível. Mas a gente utiliza um instrumento que é muito valioso, né? A nossa voz é um instrumento que é preciso ser cuidado. E eu queria saber se você inclui dentro da sua rotina desses rituais de preparo, de gravação, você tem esse costume de aquecer a sua voz antes de você fazer todas essas gravações?
Sim, eu normalmente, quando eu acordo, eu tenho uma voz muito rouca. Sim. Eu fico com a voz muito gravada. Então, assim, eu tento evitar no período da manhã, porque eu tô muito rouca. Normalmente as minhas gravações, né, eu sempre marco, assim, essas gravações, seja off, seja produção, pro período da tarde-noite, que aí eu já tô com uma voz mais tranquila. Sim. Eu uso muito soro para poder não ficar com o nariz entupido, nem a garganta, e ficar. Então, eu tenho essa preparação. E para gravar, eu tenho que aquecer muito a voz. Sim. Assim, tipo aqueles barulhos de tremendo a língua, né? Assim, eu faço muito esse barulho. Até eu perceber que a minha voz está tá limpa. Tá limpa, porque antigamente eu gravava muito para DJs e rádio jovem, com vinhetas muito gritadas, né? Quem conhece sabe que lá no YouTube tem muitos demonstrativos, principalmente para DJs. Os DJs gostam muito de vinhetas gritadas, né? Assim, animadas, para jogar nas músicas eletrônicas, nas músicas que são bem para cima, aqueles batidão. Eu sempre tive esse trabalho se eu gravar muito naquele dia ali, eu fico praticamente rouca. Então eu tento evitar bastante. E eu tenho que ter esse exercício na voz até ela ficar limpa. E também quando eu percebo que eu já tô ali ficando sem voz, eu marco pro outro dia. Porque senão eu passo uma semana sem conseguir gravar. Porque rapidamente eu fico rouca. Entendi. Se eu não tiver cuidado. E esse aquecimento, pode fazer também, né? Diretamente em um tom só, também tem que fazer entre agudo e grave. Eu faço com vários exercícios até a voz ficar, eu perceber que a voz está limpa, né? Porque às vezes se não fizer esses exercícios, chega uma hora também que você não consegue. Exercício de respiração para você aguentar a fala. Exato. Também tem todo. Né? Porque às vezes você está ali numa frase e se você não fizer exercícios de respiração, você não consegue fazer. Chega no meio, você está cansado já. Você fala um comercial que contém frases longas, curtas, e diante de um texto que você vai falar, você tem que ter a respiração no meio. E se for tem tudo isso. E se for uma locução? Lê bastante o texto 3 vezes antes de gravar. Tudo isso tem que ser. Não é só ligar o microfone e falar, não. Tem que ter todo um preparo antes. Você ler o texto várias vezes, aquecer a voz. Isso. E até. Eu faço muito isso. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até perceber que tá bom. Não é só ligar o microfone. E quando se trata de um comercial locutado com a locução lá em cima, aí você tem que ter a respiração no meio, tem que ter o diafragma ali no meio. É verdade. Então... E é isso, assim, eu esses dias, Liliane, eu tô gravando para um outro canal que eu tenho, que é o canal Balaustre do Saber. É um canal de curiosidades. Então lá eu tenho um estilo de locução diferenciado do que eu faço normalmente ali dos comerciais para rádio, das vinhetas. É uma locução mais estilo, mais tranquilo, é uma locução mais padrão, com um leve sorriso. Depois vocês podem conferir. Eu postei tanto no meu canal Dani Alves como no Balaustre do Saber. Então esse tipo de locução, ele tá me desafiando. Porque ele foge completamente do que eu já gravava, né? Que é os comerciais, as vinhetas ou algum informativo. Ele é um canal de dicas. Daí eu tenho uma locutora que eu quero até indicar para vocês, que é uma locutora, ela chama Paulinha Esteves. Conhece? A Paulinha Esteves, ela lá no canal dela agora é @Dona Paula. Vocês podem conhecê-la depois no Instagram, ela tá no TikTok, eu também cuido das páginas dela. E ela tem me ajudado no sentido de mentoria, porque ela além de ser locutora, ela tem aí um curso que ela faz mentoria. Então, para você que tá aí querendo se aperfeiçoar na locução,
Ela é uma aí, excelente boa cantora. dica. E eu super indico ela. E ela tem me ajudado muito nesse sentido, porque eu tinha umas finalizações muito esticadas, foram até os últimos áudios, aí eu enviei pra ela me deu uns toques, e eu tenho aprendido muito, assim, depois de tantos anos fazendo locução, eu tenho aprendido muito com a Paula. Dani, tem alguma música que te marcou diante de tantas músicas que marcaram época, né, assim, no rádio? Você tem alguma música que te marcou muito? Cara, tem uma música que quando eu era criança eu ouvia muito essa música, e depois que eu virei adulta eu não sabia de quem era a música, né? Mas por conta da internet a gente vai conhecendo quem são os autores da música, quem foi que cantou. Sim, sei. Vou cantar só um pouquinho, que eu não sei cantar não, né? Tá. Se garante aí. Mas assim, eu acho que a Liliane conhece porque ela é dessa época. Assim, tipo assim, é só um pedacinho. O seu nome eu escrevi na areia. Alguém lembra? 4 semanas de amor. Luan e Vanessa. Quem? Luan e Vanessa. Esses são os cantores originais da música? Sim. Ali são das antigas ali, viu? E quando eu era criança, eu tive uma infância muito, muito pobre. Eu posso falar que eu era muito lisa, não tinha dinheiro, não tinha assim, era uma simplicidade só. E o rádio realmente, ele era um companheiro. E não tinha muitas rádios. Eu sou de Fortaleza, e naquela época tinha a Rádio Universal, era a Rádio Cidade, tinha umas rádios assim, bem poucas rádios, não eram tantas. E essa música, eu era criança e eu amava essa música. Só que a gente só ouvia quando o rádio tocava, né? Não tinha esse negócio, vou botar a minha fita, meu CD, meu pendrive, não tinha. Não tinha aquela época da fita cassete. Eu tocava essa música, eu amava essa música. E depois que eu cresci, é que eu fui, mas até hoje não sei muito bem, vi que tem algumas regravações, mas eu lembro que essa música é da minha infância. Sim. No rádio, ouvindo. Sei. A Liliane conhece da época dela, né, Liliane? É minha época. A época dos anos aí, a época de ouro aí do rádio. Nós estávamos assim, na era daquela era da fita cassete, época do disco, né? Enfim, né? É uma época boa, né? É uma época boa aí. É uma época marcou. Quem viveu, marcou, né? Quem viveu, marcou, com certeza. Aquela época aí da fita cassete, rapaz, eu pegava umas fitas na caixinha. Quando eu colocava, quando a gente voltava a fita, aí você que tem esse efeito, Dani, aí a fita enganchava ali. Eu sei. Eu peguei essa época aí também. Era muito top, cara. Nostalgia total isso aí, viu? A fita, rapaz, quando ia, voltava. Aí quando não era isso, a fita retrocedia eu não sou muito velha não, viu, Liliane? Mas assim, eu lembro que eu fui para um bazar, eu era criança, eu fui para um bazar, e nesse bazar tinha muitos discos vendendo, eu era criança, e aí eu lembro que eu pedi assim, discos, e eu ganhei um disco do Balão Mágico. Ah, massa. E era nostálgico você botar a agulhazinha rapaz, aí sai aquele barulhinho da agulha ali do disco, rapaz. Era o máximo. Quem vivia do rádio, né? Que só ouvia música no rádio ali, e teve a oportunidade de ganhar o seu primeiro toca-fita, o seu primeiro toca-CD, né? O Discman. Quem teve a oportunidade virou assim. Nossa, aquela época era incrível. O meu próprio Deus. Era incrível. Era incrível aquela época. Hoje não tem mais, né? Hoje a tecnologia avançou muito, mas naquela época da fita cassete,
CD. Nossa, era. Aí depois veio a oportunidade da gente gravar o locutor. Não sei se tu pegou essa época. Eu gravava em fita cassete. Eu pegava também. Eu pegava também, assim, eu gravava as edições dos programas de rádio. Né? Aí o locutor começava a fazer o programa, eu gravava. Eu cheguei a gravar vários programas do meu esposo, que na época era meu namorado, né? A minha mãe, eu ouvia, às vezes ela não conseguia ouvir, então eu gravava pra ela ouvir o programa depois. Era isso que a gente viveu, né? Nossa! A gente viveu, né? Época boa, viu? Época boa. E toda vez que... Quando essa época da fita cassete, e quando acabava o comercial, começava a gravar os prefixos, assim, das rádios. Eu acho lindo aquilo ali. Eu acho lindo aquilo ali quando... Acho muito legal. Acho muito legal as vinhetinhas. Eu acho muito legal. E naquela época a gente tinha um celular, assim, de tecla, né? A gente tinha um celular de tecla naquela época. O Nokia, né? Não, o celular já foi bem lá na frente, né? Ali quando a gente tinha... Na minha época eu tinha uns 17, 18, foi quando eu ganhei o meu primeiro celular. Já era assim... Nossa, era aqueles tijolinho, né? Era tijolão. O Nokia, que só ligava e tinha o joguinho da cobrinha, era incrível. Eita, rapaz. Era uma onda, viu? Depois atualizou para você tocava algumas músicas, mas quando você comprava umas músicas, eu vivi essa época. Ei, maravilha, maravilha, viu? Épocas boas aí da era do rádio, época boa mesmo. Você tem alguma referência por algum locutor de rádio ou por uma locutora de uma rádio? Eu comecei a me apaixonar por rádio, me interessar por rádio, viver rádio, quando eu comecei a namorar com meu esposo, né? Ele já era locutor e aquele mundo ali eu achava incrível, assim, de ver o locutor, porque quando você tá, naquela época, a gente tinha essa ideia, quem é esse locutor, né? Como é que ele é? Será que ele é baixo? Será que ele é careca? Será que ele é assim mesmo. É a magia, né? Tão bonita. Aí quando a gente chegava, né, e via o locutor, nem é tanto assim, né? Mas assim, eu tinha essa referência do meu esposo, né, que ele era um dos locutores mais ouvidos na minha cidade. Ele trabalhava na Rádio Gospel. Ele chegou a apresentar shows para mais de 10 mil pessoas. Então, assim, eu ficava fascinada com aquele mundo, né? A gente estava sempre perto dos artistas, era sempre nos eventos, naquelas feiras que divulgava os cantores. Eu estava sempre nesse movimento, então eu achava incrível, mas assim, não me passava a ideia de ser a pessoa, de querer ser a locutora, de querer estar na frente. Eu gostava muito da ideia de estar nos bastidores, de ser o suporte, de ser a pessoa que organizava tudo antes de acontecer, e até hoje eu ainda faço um pouco disso, né? Estou sempre muito nos bastidores antes de ser a voz principal. Maravilha, Dani. Maravilha. Dani, eu quero agradecer a você por você ter cedido esse tempo, né, pra gente poder fazer esse podcast. Obrigada aí pela sua participação e estamos à sua disposição e eu digo uma coisa, tamo junto sempre, viu? Obrigada aí por todo esse carinho, né? E que vem as próximas oportunidades, Dani. Eliane, muito obrigada pela oportunidade. Assim, eu confesso que eu nunca participei de uma entrevista como essa. As pessoas que me convidaram, eu tipo, que não me sentia confortável para fazer as entrevistas. Eu achava sempre que não era o meu momento. E aí você me convidou naquele dia, eu fiquei com vontade de dizer, não, vamos botar para outro dia, né? Eu disse assim, ou é hoje, né? Ou vai agora, ou não vou. Vai entrar muita onda, né? Já que ela tá me convidando, eu vou aceitar. Então, eu vou ser a primeira pessoa que eu aceitei essa entrevista. Obrigada. Eu me senti confortável. Você merece, Dani.
eu sou muito dos bastidores, sabe? Eu sei, então eu não como gosto é que é. de aparecer, é tanto que nas redes sociais eu não faço mais live, não apareço, é tudo sempre a minha marca, porque eu virei uma pessoa tímida. Então eu quero te agradecer pela oportunidade, talvez a partir dessa entrevista eu destrave para outras, né? Isso. Eu quero agradecer o Breno e o Léo aí que participaram, pelo carinho, pelas perguntas, que ajudou a gente montar aqui esse bate-papo. Foi muito legal fazer parte de tudo isso. Leiliane, eu desejo muito sucesso para você. Obrigada. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, pelo seu trabalho. Obrigada. Admiro aí tudo que você faz. Você é uma guerreira que merece tudo de bom nessa terra. Amém, Dani. Uma pessoa super obrigada. bem. E eu desejo muito, muito sucesso pro seu canal também. Obrigada. E espero que mais e mais, né, você consiga grandes entrevistas para que você possa ter ainda mais destaque nas redes sociais e ganhar o prestígio que você merece. Muito obrigada aí. É uma honra estar aqui fazendo parte do seu podcast. Obrigada, você merece, né? Eu pensei assim, meu Deus, é tanta gente que eu tô entrevistando, não posso me esquecer dessa figura. Dani, obrigada de verdade, e até a próxima, se Deus quiser. Sucesso para você, muito obrigada, Liliane. Obrigada, Dani. Pois muito bem, se você gostou, deixa um gostei aqui pra gente, e eu espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.